Bem-vindo à Teodiversidade. Hoje nosso convidado é o professor Flávio Pierucci, da Sociologia da USP. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as novas tendências da religião no Brasil, sobretudo o pentecostalismo e o movimento carismático. A existência desses movimentos decorre de que tendência? Ele manifesta que tipo de fenômeno? Que tipo de fenômeno? Manifesta um fenômeno claramente de busca de uma relação mais próxima com aquilo que a sociologia clássica chama de sagrado, pelo êxtase, pelo contato, pela incorporação, um pouco que nas religiões afro-brasileiras você tem o transe, né? No espiritismo você tem o transe espírita, você tem nas religiões cristãs a possibilidade de um êxtase no qual você experimenta um contato muito íntimo com o Espírito Santo. Tá. Isso dizem que as pessoas que experimentam isso, que é uma experiência inefável, indescritivelmente salutar, motivadora, inesquecível e indescritível. As pessoas não conseguem descrever. Mas é uma experiência, digamos assim, muito certeira. Quer dizer, você experimentando, você tem a certeza de que Deus existe. Você tem a certeza de que aquilo existe, de que o Espírito Santo existe. Então é uma coisa que reforça mais do que simplesmente você aderir intelectualmente a uma crença, a uma determinada doutrina religiosa. Então é um chamariz muito grande, tanto que o catolicismo acabou também criando o seu próprio pentecostalismo, que é a renovação carismática, né? É a mesma ideia de que há entre as três pessoas, né, que compõem a Santíssima Trindade, uma delas que é o Espírito Santo, né, que pode descer, né, e por alguns rápidos minutos ou menos que minutos, né, a pessoa se sentir muito próxima mesmo, né, quase que fundida com o divino. Com a experiência divina. Dizer, então isso não tem preço, isso é uma experiência definitiva, dizem. Quer dizer, dentro da teologia clássica a gente tinha com primeiro Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, as provas da existência de Deus. Hoje não precisa mais disso, basta um minuto de experiência. Um minuto de experiência. Do Espírito Santo. Um minuto de experiência. São duas coisas que o pentecostalismo tem que são provas assim cabais. Primeiro essa do êxtase, né, no Espírito Santo. Ou receber um dom do Espírito Santo, receber o dom das línguas, receber o dom da profecia. O que é o dom das línguas? Como é que isso, nas suas pesquisas, nas suas visitas, como é que isso se manifesta? Se manifesta num determinado momento, isso o pastor tem um papel muito grande, ele vai levando, ele vai criando um clima, né, de muita exaltação da figura de Deus, do poder de Deus, da força de Deus e do seu Espírito, e vai levando, tem uma música que ajuda, aquele clima, e o pastor precisa ser um ator mesmo, ele vai contaminando desse entusiasmo as pessoas. O êxtase é um tipo de entusiasmo. Tá. Né? Ele pode ser considerado um entusiasmo religioso. Como diz a palavra, né? É. Entusiasmo significa Deus em nós. Significa Deus em nós? Não sabia. Vem de Theos, né? Tá ali, né? Não sabia, olha que interessante. E esse que é uma coisa muito forte, e a outra coisa que é uma prova assim também que não admite refutação é o milagre. Tá. Milagre. O milagre é uma demonstração de um poder extraordinário que, né, supera as leis da natureza e que de repente resolve um problema que parecia sem solução, normalmente um problema de saúde, um problema que tem a ver com o corpo das pessoas, o corpo físico das pessoas, né, cura. E aí não tem mais o que explicar, porque você
talvez nem tenha ocorrido o milagre com a pessoa que, entendeu? Mas de alguma forma ele é usado sempre como uma prova irrefutável do poder de Deus e, portanto, da existência de Deus, que Deus existe e Ele está aí para te socorrer, né, se Ele quiser, se Ele achar que você merece, né? Então é uma coisa assim muito forte mesmo. A força do pentecostalismo é algo, é uma covardia, eu diria, certo? Sim. Porque ela vem com duas frentes assim de comprovação irrefutável, né? Você mostra que você pode experimentar a presença em si mesmo do Espírito Santo e depois de um fato extraordinário, né, que também você vai ser muito calhorda se você negar a existência daquilo, né, que é um fato, né? Então é uma coisa diferente do que a religião na qual eu fui criado, que é o catolicismo. O catolicismo tem os sacramentos, o catolicismo tem os ritos, o catolicismo tem toda a tradição familiar e do país, do lugar em que você vive, do lugar que você nasce, de identidade nacional, identidade local, tem tudo isso que também é muito forte, quer dizer, tem uma coisa cultural muito pesada. Mas individualmente, o pentecostalismo vem com essa força de demonstração, de autodemonstração muito cabal, muito terminante, assim. Pá. E nisso, quer dizer, o que significam essas coisas de glossolalia? Quer dizer, não é um fenômeno simplesmente religioso. As culturas, em geral, têm algum tipo de manifestação de falar desconexo, um certo entusiasmo. Certo, então, mas a glossolalia ela é induzida e ela é muito aprendida também. Tem uma coisa muito engraçada nisso. Tem uma gramática. Tem uma gramática, você vai aprendendo, você vai cantando na igreja, aí você fala assim, né? Graças a Deus, né? Graças. Aí a pessoa do teu lado fala, meu Deus. Aí você fala graça, a pessoa fala, meu Deus, já faz aqueles unidos assim, entendeu? Duas palavras diferentes. Quer dizer, existe um pouco isso de uma confluência de pessoas falando coisas diferentes ao mesmo tempo, e depois de um determinado momento, já existe uma certa, digamos, uma sequência de sílabas que as pessoas repetem e que aquilo já é padronizado. Sei. Uhum. Um pouco que nem o mantra, é um pouco né? Um refrão de uma música. Mani Padme Hum, você vai naquelas coisas orientais, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Quer dizer, é uma frase numa língua estranha que você aprende. E não quer saber o que significa, tanto faz. E não quer saber o que significa. Né? Tá. O candomblé tem muito isso, porque tem muita expressão em Yorubá. E as pessoas aprendem a falar aquilo e não sabem exatamente o que aquelas palavras significam. Eparrei, que é Eparrei Yansan? Sabe que Yansan é o nome da deusa. Mas Eparrei ninguém sabe exatamente o que é. Sabe que é uma palavra que você fala assim, pá. Né? Até seria interessante o nosso telespectador procurar pesquisar isso no YouTube. Tem lá, se você procurar Dom das Línguas ou Falar em Línguas, você vê manifestações as mais diversas. É muito interessante, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. E, às vezes, o pastor, ele traduz, a pessoa fala algumas coisas, ele traduz. E, às vezes, é engraçado que a pessoa fala coisas diferentes, de um som diferente, e a pessoa traduz igual. Quer dizer, não há muita relação entre significante e significado, entendeu? Sei. Então vale a pena dar uma pesquisa porque é um fenômeno, as pessoas vão sinceras nisso, mas tem uma certa coisa ali engraçada. Mas sabe? É interessante isso. Eu, quando comecei não a estudar, porque eu nunca estudei candomblé, mas ir por curiosidade a reuniões de candomblé, a coisa que mais me chamava a atenção era como as pessoas entravam em transe, caíam no chão e não se machucavam.
transe pesado, transe selvagem mesmo, e não se machucam. Quer dizer, como é que não se baixou o santo machucam? mesmo. Como é que não se machucam? Não se machucam porque aprenderam. Aprenderam durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quer dizer, tudo um aprendizado. É que nem o bailarino, quando se joga no chão, não se machuca. O goleiro não se machuca também. Né? Então tem essas coisas. É tudo muito aprendizado, porque tudo muito aprendido e é muito padronizado. É isso que a religião sempre teve. Né? A religião, o que ela faz? Ela estereotipifica. Né? Ela diz, olha, desses gestos todos possíveis, nós vamos fixar esse gesto. Você faz assim, certo? Você faz assim. Você fixa os gestos. Alguns você seleciona. E pronto, e padronize todo mundo na hora de faz um movimento assim, um movimento assim, já tem um ritmo natural, de um orixá. Né? É muito interessante isso. E também com essa coisa, para mim foi uma surpresa de perceber que o falar em línguas enrolado eram sílabas aprendidas, que você pode, entendeu? Nessa igreja que estão falando aqui, se for da mesma denominação, vamos dizer, da igreja do Evangelho Quadrangular, se você for em Belo Horizonte na mesma igreja, as pessoas estavam falando em línguas lá com frases muito parecidas com as igrejas do Evangelho Quadrangular daqui de São Paulo. Bom, se você pensar que o latim, ninguém entendia o que era o latim, a gente sabe algumas coisas, mas quando isso cai na prática popular, vira frases memoráveis. Né? Exatamente. Agora, você ouviu falar em repouso no espírito? Já ouvi falar dos católicos carismáticos. Você já viu alguma? Nunca vi. Sei. Mas já vi. Mas é uma espécie de transe. É uma espécie de transe, E que você também tem que ter alguém que te ampare um pouco, não tem? Tem que ter alguém que ajude você a não se machucar, sozinho, não bater a cabeça no banco, porque o catolicismo não é sozinho. Né? Tá. Agora, dentro dessas manifestações todas, sobretudo dos pentecostais, neopentecostais, que futuro tem isso? Quer dizer, essas igrejas, elas estão fazendo um enorme exercício de welfare state, de estado de bem-estar social para os seus adeptos. Elas vão conseguir cumprir essas promessas todas? Eu tenho minhas dúvidas, porque uma parte do sucesso dessas novas igrejas está exatamente em prometer, fazer promessas para este mundo e para esta vida. Né? Normalmente você pensa que uma religião diz, né, como diz aquela letra do Gilberto Gil da procissão, né? Você sofre aqui na Terra esperando o que Jesus prometeu para outro mundo, para outra vida, depois que você morrer. Né? A gente aprendeu que religião promete o céu ou o inferno, mas é sempre depois que você morrer, numa outra vida. Né? Você vai ser feliz, você foi infeliz nesse mundo, mas você vai ser feliz no outro mundo. Né? As novas tendências das novas formas de religiosidade é de prometer coisas que têm a ver diretamente com saúde física, não é saúde da alma, é saúde do corpo. As pessoas querem se curar de alguma doença, né? Querem resolver problemas do corpo físico, né? Do seu corpo e não da sua alma. Isso já é uma promessa difícil de ser cumprida sempre. Tá? Então daí essa coisa que às vezes parece até um exagero, você ligar num programa, por exemplo, do R.R. Soares, e o R.R. Soares dizer, hoje à tarde Jesus vai curar 10 caroços. 10. Então ele fica, reza, depois pergunta, quem tinha um caroço e tal, não sei o quê, até dar o número 10, entendeu?
Ou então Valdemiro, a pessoa levanta a cadeira de rodas. Levanta a cadeira de rodas, óculos, os míopes, joga os óculos fora, aquele negócio e tal. O cara joga o óculos, depois não acha nunca mais o óculos, porque né, não consegue mais, né, enxergar onde é que estão os óculos. Tem essa coisa de uma certa ansiedade muito grande em fazer o milagre acontecer, porque as promessas são muito assim. Ou então prosperidade, que você vai ter um emprego melhor, que você vai conseguir comprar um carro novo, que você vai, sim, você vai ter a casa dos seus sonhos, que você nunca, Deus vai te dar, é só você ser generoso com Ele, né? O Valdemiro outro dia estava dizendo que naquele mês ele não ia pedir 10%, Deus estava pedindo 30%. 30%. E ele dizia, de dízimo. E ele dizia, e Deus está pedindo até muito pouco, porque ele podia estar pedindo mais ainda. Ele está pedindo só 30%. Vocês vão ficar com 70%. Né? Então tem essa coisa de você dizer que naquele momento você precisa... As igrejas que pedem menos no sentido assim a perder de vista são igrejas que dizem o seguinte: o que vocês pensam que essa aparelhagem de som que nós trouxemos para cá, entendeu? Ou que nós precisamos alugar para o evento de hoje, nós temos que pagar. Então vocês têm que ser mais generosos hoje, vocês têm que dar mais dinheiro hoje e tal, não sei o quê. Quer dizer, é tudo muito para este mundo, para aqui e agora, né? Então isso fica difícil de cumprir. Fica caro Fica também. caro, fica difícil de você cumprir essas promessas. Aí você cai naquilo que toda religião acaba fazendo. E os profissionais da religião, os padres, os pastores, os pais de santo, os gurus, tal, sabem que a religião também é uma promessa, todas elas prometem. São promessas que, se não forem cumpridas agora, você diz, mas Deus cumprirá no milênio, quando chegar o ano 2000 e tal, quando chegar... 2012 agora, né? Agora 2012, né? Então, você fica prometendo isso, ou milenarmente assim, marcando datas, ou postergam para outra vida mesmo, do tipo, na verdade, aquilo que você estava pedindo para Deus, né? Deus quis provar você, não curou o câncer que você tinha, né? Não curou o câncer que você tinha nas costas, para que você pudesse se preparar para gozar da felicidade eterna junto a Ele, etc. Ou seja, as religiões vão cair, chega um determinado momento que elas não têm como cumprir a promessa para aqui e agora e acabam caindo naquilo que a religião sempre promete, é para o depois, para outra vida, né? Para o outro mundo. O sofrimento salva, etc. Exatamente. Né? Então tem essa coisa que a religião pode fazer isso, porque a religião promete coisas muito mais do que os políticos prometem. Né? As religiões prometem a felicidade eterna das pessoas. Não é pouco, né? É uma promete aposta o céu. arriscadíssima. A religião promete o céu para as pessoas. Né? Então são promessas grandes mesmo. Então, mas com essa vantagem, promete para depois. No limite, acaba prometendo para depois. Para depois. Tem essa válvula de escape, ou seja, ela sublima. Né? Sublima, quer dizer, essa dor que você queria ser salvo dessa dor, na verdade, a dor principal da qual Deus está te salvando é a dor do pecado. Sim. Né? Já moraliza. Já moraliza e dá uma sublimada na coisa, não é a dor do corpo físico, é a dor da doença da alma, ou de uma ferida na alma que Deus vai curar e assim por diante. Mas a gente vê que, por exemplo, quando há sociedades, há grupos muito desprovidos, a religião acaba dando um jeito na vida daquelas pessoas, não é? É interessante. O pastor lá abraça o cara não tinha mais nada para esperar da vida. E às vezes as pessoas se aprumam, é interessante. Se aprumam, sim. Porque dá um certo senso de dignidade, né? Dá um senso de dignidade. A religião ensina minimamente asseio para as pessoas ficam mais asseadas quando são muito pobres, passam a frequentar uma religião, sobretudo pobres urbanos, passam a ficar com uma aparência um pouco melhor, passam a ter... Entende?
Um pouco por causa disso, porque também vão se encontrar com os irmãos uma vez ou outra durante a semana. Então, Flávio, com respeito à relação com Deus, o que tem te chamado a sua atenção nessas novas igrejas? Você me faz uma pergunta que é uma das coisas que mais tem me feito pensar e refletir. Eu não me lembro na minha vida de criança católica, de adolescente católico, de alguma vez ter ouvido dentro de uma igreja católica o que eu ouço dos pastores evangélicos, sobretudo os pentecostais, que eu tenho ido mais a igrejas pentecostais. E o que é? É que Deus é grande e que vale a pena você adorar esse Deus. Não é amar, é adorar. Vale a pena você, quase como um muçulmano que se joga e bate a cabeça no chão, quer dizer, você dizer que o seu Deus é o único Deus, o mais poderoso de todos os deuses, porque outros deuses não existem. Uma coisa muito de Antigo Testamento, porque se lê muito Salmo, né? Porque os Salmos têm esse Deus como sendo um Deus vingador, esse Deus te vinga dos teus inimigos, esse Deus te protege, esse Deus te castiga, mas sobre tudo isso, cada músico é apresentado, o grupo de músicos, assim como no candomblé tem os ogãs com os seus atabaques, com as suas percussões, e os orixás vão lá e saúdam também, né? Você tem nas igrejas evangélicas, assim, os músicos, os instrumentistas e os cantores são considerados adoradores de Deus de modo especial. Exemplares. Exemplares, pessoas que passam a vida cujo único prazer na vida é adorar a Deus. Eu nunca vi falar tanto em adorar a Deus. E é aí que eu fico, sabe, pensando que de fato, né, quando você tem uma religião muito fortemente monoteísta, eu citei o exemplo do Islã aqui porque eu acho que são próximos nesse aspecto, né? A tendência é essa mesmo, é você aumentar cada vez mais o poder de Deus e se colocar cada vez mais, né, agradecido de ter esse Deus como sendo teu Deus. Sim. Isso não é uma coisa católica. Não? Não é uma coisa católica, na minha experiência. A minha experiência familiar e tal, de catolicismo, é que o católico sabe que Deus é grande, mas também tem Nossa Senhora, você tem... eu sou Antônio Flávio, eu sempre tive Santo Antônio muito perto, né? Mais do que os anjos não são necessariamente católicos, porque eles estão na Bíblia, estão no Antigo Testamento, mas o catolicismo diz para você que você tem um anjo da guarda, né? Que é o teu santo protetor, santo anjo protetor. Quer dizer, o catolicismo te guarnece de outras companhias. Como o monoteísmo dizima todos os outros deuses que poderiam competir com o único Deus, fica um discurso muito exageradamente monoteísta. Mas é bonito, é uma coisa muito interessante, porque transforma você numa pessoa que tem orgulho de adorar a Deus. Eles retiram os intermediários. Retiram isso. Aquela coisa da reforma mesmo. Eu com meu Deus. Eu com seu Deus. E retira os intermediários, e aí você falou uma coisa interessante, porque o catolicismo, ele é eclesiocêntrico mais que teocêntrico, certo? O protestantismo é muito teocêntrico, né? E o catolicismo, ele tem essa estrutura, você sempre pensa que a igreja é a sua mãe, que a igreja faz por você, que aquilo que você não consegue fazer, a comunhão dos santos faz por você, ou seja, você sabe que você está numa comunidade, numa instituição que faz a mediação, mas não é só que ela faz a mediação, ela administra a graça, ela distribui a graça, é a instituição. E isso dá para o catolicismo esse ar de ser uma instituição necessária. Sim. Necessária. Quer dizer, a hora que chega em Deus demora muito. Demora muito para chegar em Deus, é uma boa ideia. Né? E o protestantismo vai atalhando tudo, já chega direto. Sim. Tem certos momentos, se não fosse pentecostais,
e tivessem a presença muito forte do Espírito Santo, é quase que se você não tivesse nem a Santíssima Trindade, quase que fosse um Islã mesmo. Sim. Sabe? É o Senhor. E esse Deus é um Senhor, né, ao qual você vai servir, e isso é a tua alegria. O que mais que você quer? Uhum. Hã? Tá. Claro que ele sabe que você quer milagres, que você quer ser curado, que você quer um melhor emprego, que você quer um novo amor, que você perdeu o velho amor, etc, etc. Eles sabem disso. Mas há certos momentos de exaltação que são pura e simplesmente para... Não é à toa que eles falam o tempo todo de louvor. Tá certo. Certo? Louvor. O que você vai fazer na igreja? Vou louvar. Tá. O católico não fala que vai louvar. Bom, muito obrigado, Antônio Flávio Pierucci, por mais essa conversa e pela sua luz para nós. Você fica com Teodiversidade. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein, isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc.